deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Amém? Deus poderoso, muito obrigado. Mais uma manhã o Senhor reserva para estarmos na tua casa. Mais uma oportunidade de viver para a glória do teu nome. Pai, obrigado pela vida. Obrigado pela presença da tua igreja na tua casa. Obrigado pela presença da tua igreja online. Obrigado, Pai amado, pela vida dos irmãos que nos abençoam, Deus, com essa surpresa maravilhosa. Abençoe esta família querida que eu amo. Irmã Sônia, irmã Maria Mota, irmã Soraya, irmã Luriane, Vinícius. Muito obrigado por essas presenças importantes aqui, trazendo ao nosso coração emoção e fazendo-nos relembrar de coisas tão preciosas e momentos maravilhosos que vivemos. Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer e te pedir também pela vida da irmã Lita e família, quando nesses dias, ó Deus, passando por tantas coisas, ajuda tua filha, toma-a pelas mãos, Pai amado. Abençoe a tua igreja. E o Senhor sabe do meu coração, citando todas as pessoas, Pai, que estão na minha mente, que precisam da manifestação do teu cuidado. Quero te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor operou durante essa semana passada, e já pela fé, agradecendo pelas bênçãos que o Senhor realizará neste dia e nesta semana que se inicia hoje. Nós te glorificamos e te bendizemos em Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Este homem notável, esse rapaz notável, ele traz algumas lições para nós positivas. Ele nos ajudará a perceber coisas importantes para a nossa caminhada cristã. E eu gostaria de começar pensando em um exemplo que podemos ter neste momento acerca deste rapaz. Primeiro, presta atenção, o primeiro exemplo é a presença. A presença. Irmãos, como Deus espera que você esteja presente no lugar certo, na hora certa. E como Ele espera que a sua presença faça diferença. Como Ele espera que a sua presença tenha propósito. Então, saiba que a sua presença por Deus é requisitada e que você, estando presente, poderá mudar a história radicalmente de uma situação, de uma circunstância, de uma família, em um momento da história espiritual. Quantos homens que talvez tivessem muitas posses e pudessem estar ali, levando consigo pães suficientes para alcançar toda aquela multidão, sem que Jesus tivesse necessidade de realizar aquele milagre. Quantos homens poderiam estar ali fazendo toda a diferença, mas não estavam. Mas aquele rapaz, ele estava ali e a presença dele fez diferença. Quantas pessoas? E eu estou falando de homens notáveis, mas eu quero que as mulheres incríveis também tomem posse dessa palavra, porque os exemplos, eles não ficam limitados aos homens, mas a toda a igreja do Senhor. Amém? E nós
olhamos quantas pessoas com tanto potencial, quantas pessoas com um poder de influência tão grande, quantas pessoas com poder aquisitivo, quantas pessoas com poder cognitivo, quantas pessoas com poderes terrenos nas mãos que podem fazer toda a diferença, mas não estão presentes onde Jesus está. Este homem é notável, este rapaz é notável porque ele estava onde Jesus estava e ele pôde ser usado para a glória de Jesus. E Jesus, ele te chama nesta manhã a refletir acerca da sua presença. Eu estou onde Jesus está, eu estou onde Ele deseja que eu esteja, a minha vida faz diferença para a glória dEle, e eu tenho usado o meu potencial, o potencial que Deus me deu para a glória dEle. Versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, está aqui. Aquele moço estava ali, ele tinha pouco, mas o pouco que tinha ele levou consigo. E eu queria que você parasse para pensar, estamos presentes? Falamos sobre isso já e temos falado acerca da engrenagem. A vida eclesiástica, o ministério eclesiástico da igreja, né? É uma engrenagem que funciona quando cada um faz a sua parte. Então, cada ministério alinhado a uma mesma visão, cada membro desse corpo produzindo um efeito positivo para a saúde do todo. Essa engrenagem ela vai funcionar quando todos os dentes estão ajustados, alinhados, e eles conseguem se entender e se comunicar de forma a produzir. A nossa vida, nós somos um dentinho dessa engrenagem. E nós precisamos estar presentes. Quantos ministérios temos aqui? Quantos estão funcionando? Quantos estão paralisados? Quantos já foram extintos? Talvez por falta de pessoas. E Deus olha para você nesta manhã, olhando para este jovem, que podendo estar em tantos outros lugares, mas estava onde Jesus estava. E Ele diz para você, onde você está? Qual a diferença que você está fazendo? Você está onde você precisa estar de fato? Pense. Deus gera essa reflexão ao nosso coração, porque, irmãos, em algum momento da nossa vida, da nossa história, o que nós somos, o que nós temos e o que carregamos dentro de nós será extremamente necessário para a obra do Senhor, para a glória do Senhor. E nesse momento você precisa estar no lugar certo, que é no centro da vontade de Deus. Então coloque-se, posicione-se. A presença desse jovem fez a diferença. Escuta, Hebreus capítulo 10, versículo 25, conhecidíssimo texto, vai dizer-nos assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Esse texto fala sobre um grupo específico de pessoas que se acostumaram a estar longe. Nós estamos falando do exemplo de um jovem que estava presente, mas esse texto em específico fala sobre um grupo de pessoas que se acostumaram, porque a palavra vai dizendo assim sobre alguém que tem um costume, como é costume de alguns, estar distante. Então não se acostume em estar distante da casa de Deus, não se acostume com a distância da comunhão com os santos, não se acostume com a sua ausência,
Porque Deus te quer presente, Deus te quer no meio, e você fará diferença, com certeza, se você estiver inserido no corpo, recebendo da cabeça que é Cristo as orientações. Amém, queridos? Então, não se acostume em estar ausente. Eu acredito que muitos têm justificativas para se ausentar e para sempre estar ausente. Mas estas mesmas justificativas na vida de outros não são potentes a ponto de tirá-los da comunhão. Então, por mais que nós tenhamos justificativas, sempre teremos também de Deus oportunidade de estar presente, de fazer diferença. Então não se acostume, não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Então não se acostume. Faça como este jovem notável, ele estava presente. Segundo exemplo é a precaução, versículo 9, que é o único versículo que nos diz acerca deste jovem. Vai dizer-nos assim: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Precaução é uma medida antecipada que visa prevenir, é uma antecipação acerca de uma necessidade que poderá acontecer ou que acontecerá, porque aqui no caso aconteceria, porque fala de coisas básicas necessárias à vida. Então ele sabia que ele ia precisar, e ele se precaveu levando consigo as provisões, numa multidão de quase 5.000 homens. Isso dizem os teólogos, que sem contar com as crianças e as mulheres, que geralmente eram em número muito superior aos homens. Então, pensando nessa multidão aqui, de quase 5.000 homens, um homem apenas, um rapaz notável, entrega aquilo que tem, ou trouxe consigo aquilo que saciaria a sua vida, aquilo que seria essencial. Pare e pense. Você tem trazido consigo aquilo que é essencial? Com certeza, aqueles quase 5.000 homens traziam algumas coisas com eles. Talvez algum apetrecho, um cajado, talvez algumas questões que eles traziam consigo. Mas eles não traziam consigo o essencial, no caso da sua vida, para saciar a sua vida física, que era o alimento. Aquele menino, ele trouxe consigo o que era essencial, básico. Temos trazido diante de Deus o básico também, pelo menos o essencial. Temos andado pela vida, levando conosco o essencial. Temos feito primazia à essência e não à superfluidade. Deus te chama a analisar se você tem levado consigo apenas supérfluos, coisas banais, ou se você tem se dedicado em levar com você aquilo que é essencial para a sua vida, principalmente levar com você uma adoração, levar com você a manifestação de obediência a Deus, levar com você a presença desse Deus pela sua adoração, pelo seu quebrantamento, pela sua obediência. Deus te chama a pensar. Talvez aqueles quase 5.000 homens, por descuido, ou talvez por saírem apressados de casa, ou talvez por saírem sem pensar que ficariam muito tempo distantes, não sabemos o motivo, mas uma questão é importante pensar: o que quer que tenha acontecido, eles não levaram o que era essencial. Não saia sem levar com você o essencial. Não saia para a vida, que eu estou te dizendo. Não saia para a vida sem levar com você o essencial, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pense naquilo que é prioridade para você. E não fique com supérfluos, porque esses supérfluos de fato não te satisfarão, porque só Jesus Cristo satisfaz. Para a manutenção
da nossa vida, temos levado conosco o que é necessário? Você tem trazido com você a cada dia aquilo que é necessário para a manutenção da sua vida física, para a manutenção da sua vida espiritual, para a manutenção da sua vida afetiva? Você tem levado com você aquilo que é essência para a manutenção da sua vida familiar, a sua vida profissional? Então pare de deixar de lado aquilo que é essência. Pare de dar muitas vezes ênfase a supérfluos. Dê primazia àquilo que é essencial para a tua existência, para a tua vida. Ficamos pensando numa parábola que Jesus conta, quando ele nos diz acerca de 10 virgens que precisavam ter suas lâmpadas acesas à espera do noivo que viria. E a história nos conta que, chegando o noivo, 5 delas entraram para as núpcias, mas 5 estavam sem azeite reserva e, tendo que comprar na hora errada, ficaram fora das núpcias. E Deus nos chama a sermos como as virgens prudentes e não como loucas, que não se prepararam e que não traziam consigo aquilo que era primordial. Posture-se diante de Deus, na presença de Deus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. O texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 25, vai dizer-nos assim, escuta: as formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam a sua comida. Um exemplo de precaução. Não é uma questão de força, não é uma questão de ser melhor. É uma questão de saber priorizar o que de fato é importante. Você tem priorizado de fato o que é importante para a sua vida? Provérbios nos fala sobre este exemplo das formigas, que no verão prepara o seu pão, que ajunta o seu alimento antes que o inverno chegue, antes que o tempo fique tão difícil e o alimento fique escasso. Mas ela se prepara, ela ajunta, e quando não pode trabalhar, ela já tem em depósito. Ficamos pensando que o Senhor Jesus, Ele nos chama a atenção acerca do trabalho que devemos desenvolver no tempo que se chama hoje, porque a noite vem para aqueles que não podem mais trabalhar. E o Senhor nos chama nesta manhã a pensarmos: comparado à formiga, somos esse povo forte? Temos ajuntado no verão desta vida terrena os suprimentos que glorifiquem a Deus e que façam outros também serem alcançados? Estamos no lugar que precisamos estar, que é na presença do Senhor? Trazemos conosco a provisão que precisamos trazer? Deus, Ele quer trazer entendimento ao teu coração. E um terceiro exemplo acerca deste rapaz notável, que é liberalidade. Ser liberal é uma disposição que alguns têm em dar sem esperar nada em troca, em dar aquilo que não é obrigado dar. Aquele jovem, ele poderia, tendo 5 pães e 2 peixinhos, ele poderia ter falado com os discípulos: olha, eu posso dar 2 pães e 1 peixe. Mas ele entrega tudo. Ele entrega tudo que tem nas mãos dos discípulos. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos e ele entrega exatamente aquilo que ele tem. Liberalidade. Como Deus espera que nós também entreguemos tudo que temos e somos nas mãos dele. Que nós coloquemos a nossa vida à disposição dele. Que façamos como o salmista que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E entregar o caminho é não ter reserva com Deus, é entregar tudo que temos e somos nas mãos dele, até porque ele nos deu todas as coisas.
Não seria de fato o nosso coração entregar tudo que temos e somos nas mãos daquele que nos deu tudo que temos e somos? Ficamos pensando, queridos, um jovem muito liberal. E eu te pergunto, você tem dado o que você tem, o que você é para Deus? Você tem entregado o seu melhor para Deus? Ou somente aquilo que sobra, ou somente uma parte do teu coração, uma parte da tua vida, uma parte das questões que habitam o teu coração? Olha, Deus espera que você se derrame por inteiro, por inteiro. Lembra daquela historinha que eu já contei? Dizem que é um fato verídico que aconteceu na primeira igreja batista lá no Rio de Janeiro, quando há muitos anos atrás, um homem desprovido dos membros superiores e inferiores, sem os braços e sem as pernas, apoiado com o tronco apenas num carrinho de rolemã, ele entra pela porta arrastando-se e vai até o púlpito, quando o pastor está fazendo um apelo. E ele, olhando com esforço para cima, ele diz ao pastor: Deus, ele receberia um homem como eu, um homem pela metade? E o pastor, ungido de Deus naquele momento para dar aquela resposta, ele vai dizer assim: Deus recebe um homem pela metade que se doe por inteiro. E é exatamente o que Deus espera de nós, que não haja reserva, que nos doemos por inteiro nas mãos dele, que nos entreguemos, que sejamos liberais. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, como disse Isaías. Senhor, usa-me, capacita-me, Senhor, né? Nós estávamos cantando agora. Eu quero ser, né, usado, sem medida. Esse rapaz nos inspira a sermos liberais, a nos entregarmos sem medida. E é alguém anônimo, que se assemelha muito com outra figura anônima, uma mulher incrível, que passou despercebida por todos os homens que estavam naquele dia, naquele templo, perto daquele gasofilácio. O texto nos diz que muitos homens, eles levavam grandes quantias de dinheiro e levavam, e as pessoas ficavam olhando, né? Aquela quantidade, aquele saco de moedas, admirando. Poxa, essa pessoa contribui com a obra, essa pessoa é fervorosa mesmo, essa pessoa é liberal. Mas de repente uma mulher incrível, uma mulher também anônima, ela vem e deposita no gasofilácio apenas 3 moedinhas, e ninguém faz caso dela. Mas os olhos de Deus que estão sobre todos e sobre tudo, Jesus não deixa passar. E Jesus se alegra com aquela mulher mais do que com todos os outros que havia entregado, porque Jesus enfatiza que ela deu tudo o que tinha, que muitos estavam ali entregando apenas sobras. Entregou muito, mas ele podia ter dado muito mais, mas entregou sobras. Mas aquela mulher entregou tudo o que ela tinha. E estas duas vidas, este rapaz notável e esta mulher incrível, têm algo em comum: deram tudo o que tinha. O homem entrega os seus pães, todos eles, entregam os seus peixes, todos eles. A mulher entrega as suas moedas, todas elas. Não há reserva para Deus. Entregue a sua vida num todo, entregue a sua vida para ser capacitado, para ser usado, para ser ministrado, para ser útil para a glória de Deus. Olhando para esse texto, versículo 9, o único, né? Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Olha a indagação do discípulo para Cristo acerca desses pães e peixes. Mas que é isso?
para tanto. Aqueles pães e aqueles peixes, aos olhos dos discípulos não representava nada, diante da necessidade, mas Deus te fala nesta manhã, não importa se o que você entrega diante do Senhor no altar, o que você entrega da sua vida, talvez pareça aos olhos de alguns ser ínfimo diante da necessidade. Deus não importa se a sua oferta está muito aquém da necessidade, se esta oferta foi a representação do seu maior esforço, se essa oferta foi realmente a representação de tudo que você tem, do seu melhor. E é isso que Deus espera, que você dê o seu tudo, que você dê o seu melhor. Talvez aquele jovem poderia dizer àqueles homens: olha, esse que é nada aos seus olhos, é o que eu posso dar. Isto daqui que é nada aos teus olhos, é o que eu tenho. Isso que é nada aos teus olhos, representa o meu tudo. E ainda que o meu tudo seja sendo nada aos teus olhos, eu faço questão de entregar esse meu tudo nas mãos de Deus. E é isso que Ele espera de nós, que nós entregamos o nosso tudo nas mãos dEle, que sejamos liberais para com Deus, que não haja reserva em nós, que estejamos presentes, que façamos diferença. Deus nos chama, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor multiplicará de forma maravilhosa a fazer com que o pouco que nós temos seja suficiente para suprir a necessidade de uma multidão. Já parou para pensar? Não despreze quem você é, não despreze o que você tem, não deixe de dar o seu melhor. Talvez olhando para Dorcas, aquela mulher incrível que falamos sobre ela alguns dias atrás, talvez o seu talento, a sua vocação era costureira. Talvez para algumas costureiras seria muito simples e sem expressão. Eu não posso fazer nada para Deus apenas com essa habilidade de costurar. Mas Dorcas fez toda a diferença na comunidade dela, quando ela vestia viúvas, quando ela ajudava a comunidade, os mais carentes, quando aquelas pessoas vêm agora mostrando suas capas, seus vestidos, com alegria e ao mesmo tempo com pesar pela morte de Dorcas, mas mostrando o quanto aquela mulher era e foi significativa. E Deus nos chama, queridos irmãos, a sermos significativos, a sermos homens notáveis e mulheres incríveis. Esteja presente, porque a sua presença pode fazer diferença. Se aquele rapaz não tivesse saído de casa para estar onde Jesus estava, ele não teria sido um instrumento de um grande milagre. Pense que a sua vida também pode ser usada pelo Senhor para um grande milagre, mas você precisa estar no lugar que Ele espera e no lugar que Ele está. Amém? Que Deus nos abençoe e continue falando grande e poderosamente ao meu e ao seu coração. Amém? Logo mais, temos mais palavra ao seu coração, então não perde não. Deus quer falar-nos e nos abençoar. Fecha os teus olhos. O Senhor trouxe uma reflexão para nós, que Ele possa te conduzir a partir dos exemplos desta palavra. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Santo, muito obrigado, meu Pai. A Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia é derramado generosamente sobre nós. Estamos aqui favorecidos pela Tua graça, Pai. Estamos aqui pela gentileza, pelo amor, pela alegria da Tua pessoa sobre nós. Obrigado, meu Deus. Queremos ser como este jovem notável. Queremos fazer a diferença, estar presente. Queremos sim, Pai, sermos liberais,
sermos precavidos. Nos ajude, Senhor, a podermos expressar o nosso melhor, a sermos a nossa melhor versão nesse tempo e em todo o tempo em que o Senhor nos der vida. Abençoe esta igreja, Pai, toda a igreja que se derrama no Teu altar e se entrega aos Teus cuidados. Abençoa o Teu povo nesse tempo, um tempo de tantas dificuldades, um tempo de tanta apostasia, um tempo de tanta incredulidade. Nos ajude, Pai, a continuarmos fervorosos, a sermos como este jovem, derramando tudo que temos e somos diante do Senhor para a Tua glória. Usa-nos, Pai, e multiplica aquilo que é pouco em nós, mas aquilo que é pouco que possa glorificar o Senhor, faz multiplicar, para que possamos Te dar uma glória maior, porque o Senhor merece o melhor. Nós Te glorificamos e Te bendizemos. Continue nos orientando através da escola e de todo o mover do Senhor em nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe-nos.